Olha o vídeo do Siqueira Júnior e vê um cara que não aprende nada, meu irmão. Aprende nada com a vida. Eu vou botar o vídeo aqui para você ver, para a gente analisar. E, cara, assim, ele fala coisas absurdas. Não sabe nada de ciência, não aprendeu nada por ter quase vindo a óbito. Tem responsabilidade lá nos óbitos da Amazônia e do Brasil também. A gente vai discutir sobre isso. Mas analisa o vídeo comigo. Vem cá, vem cá. Olha isso. O brasileiro começou a descobrir que caiu no maior golpe da face da Terra nesses últimos meses. É interessante ver a Organização Mundial da Saúde pedindo desculpas porque não autorizou o uso da cloroquina, da azitromicina. Que covardes! Olha onde o cara quer chegar. Olha onde o cara quer chegar. É válido lembrar que antes do Siqueira ficar em um quarto particular, com um galão de oxigênio só para ele, massagista, ele ficava mandando as pessoas irem para as ruas. Sim, ele ficava, bota o cartaz aqui, não, fica em casa. E aí o pessoal morre de fome. Fica em casa, acaba com a economia. Fica em casa. Bom, Siqueira, quero te dizer que é para isso que temos presidente, que é para isso que os governos corruptos, os governos passados, deixaram 360 bilhões em caixa, dos quais 40 foram gastos para conter o do dólar, sendo que o dólar já tinha estourado pelo pibinho e a administração de merda. Dinheiro que é nosso, dinheiro que poderia estar sendo usado para complementar o salário das pessoas que têm emprego e para pagar aquelas que não têm, para se manter em casa. Mas você foi uma das pessoas que fomentou a ida das pessoas para a rua. Não, isso aí não é nada não, é só uma gripezinha, não é de nada. E foi justamente no seu estado onde tivemos aí um altíssimo número de óbitos, não é? E na minha timeline do Facebook, passa você direto. Esse videozinho seu agora está passando na minha timeline. Claro, quem é que está compartilhando, né? Minions, né? Ou seja, primeiro você vem com aquela ideia de que não, besteira ficar em casa, depois tu cifo, ficou na merda, mas você teve tratamento VIP. Porra. Você teve tratamento VIP, para você é fácil falar, mas quase bateu as botas, quase foi para a cidade do pé junto, que em Manaus, Siqueira, diga-se de passagem, estavam enterrando em valas comunitárias, Siqueira. Esqueceu? E sim, você tem culpa nesse cartório. Estes óbitos também estão nas suas costas, não só no Amazonas, mas também no Brasil inteiro, porque eu vi muita gente te seguindo e com essa mesma ideia. Isso é besteira. Cara, você não aprende não, Siqueira. Tá aí, cara. Eu desafio você para um debate sobre isso. Está desafiado. Está desafiado. Serei muito cordial com você. Se me xingar, eu xingo também, vou logo dizendo. Mas se quiser discutir de forma amigável, eu estou aqui, cara. Tá convidado. Você está desafiado. Aí agora você vem com esse papinho dessa fake news aí, que a OMS voltou atrás no uso do cloroquina. Da onde você tirou essa josta? Da onde você tirou isso? Eu já expliquei aqui como funciona a retração da revista The Lancet. Tá aqui o vídeo aqui no canal. Tá aqui, é só procurar. Retratação, como funciona a ciência. E na retratação da The Lancet, em nenhum momento está dizendo para usar a cloroquina com a azitromicina, não, meu filho. Nenhum momento. Pelo contrário, os estudos que afirmam que nenhum efeito positivo foi registrado estão lá e continuam saindo cada vez mais. E a pergunta é, para que raios você vai utilizar um medicamento que pode causar grandes efeitos colaterais, inclusive arritmia cardíaca, se ele não faz efeito nenhum, Siqueira?
Eu vou te explicar melhor aqui um pouquinho para ver se você consegue entender. A aspirina é um remédio cotidiano. Faz mal nenhum. Ótimo para dor de cabeça. Mas não deve ser administrado para dengue. Você entendeu? Cloroquines funciona para artrite reumatoide. Mas para pandemia, meu amigo, só vai te dar náusea e vômito, fora outros efeitos colaterais, inclusive até ajuda aí na cegueira e etc. Um monte de efeitos negativos de pessoas que tomaram. Inclusive tem estudos mostrando aí que grupos controles que quiseram utilizar o medicamento desistiram no meio do tratamento por conta dos efeitos colaterais. Excesso de enjoo, por exemplo. Você está falando besteira. Você está falando aí para agradar e chupar saco do presidente. É isso que você está fazendo. É isso que você está fazendo. A Organização Mundial de Saúde não recomenda o uso da cloroquina. Para de mentir. Isso é mentira. O que a Organização Mundial de Saúde disse é que façam os testes aí. Já está liberado fazer o teste. E os testes, Siqueira, toda semana saem novos. Não adianta de merda nenhuma. Então, para de fazer propaganda de uma coisa que você não pode. Inclusive, vou te alertar aqui, cara. Você não é médico, hein? Cuidado. Cuidado com o MP. Cuidado com o Conselho de Medicina, hein? Você está fazendo propaganda de remédio, hein? Você não é médico, hein? Vamos lá. Muita gente morreu por causa de vocês. É fácil pedir desculpas no jornal, não é? Olha, eu quero pedir desculpas, realmente, eu passei, era para ter liberado, mas não liberei. Quantas pessoas se despediram dos seus parentes a 100 metros do cemitério porque não pôde velar o corpo do pai, da mãe, do filho, dando adeus à distância? Por causa de vocês. Vocês são os culpados. Vocês que foram contra o uso. O remédio era barato, né? Não dava para ganhar dinheiro, não dava para superfaturar. Era mais negócio buscar respiradores na China. Sem licitação, estado de calamidade pública. O brasileiro está descobrindo agora que caiu no maior golpe da Terra. Você quer dizer que a doença não existe? Existe, que eu caí nela. Eu fiquei doente por causa dessa merda de doença. E fui tratado muito bem. Eu tomei azitromicina, hidroxicloroquina, eu tô vivo primeiramente por causa do meu Jesus Cristo, depois pela ciência, rapaz. Entubado. Então vamos lá, Siqueira. Você aqui está tendo. Você está sendo um babaca aqui. Você está sendo um grande babaca. Você sobreviveu apesar de ter tomado cloroquinas, que é uma coisa muito diferente. Apesar de. E não por ter tomado cloroquinas. Você podia ter tomado Novalgina e ter sobrevivido, e não foi por conta da Novalgina. Você entrou de camisa preta e sobreviveu, e não foi porque você estava de camisa preta. Você sobreviveu apesar de ter usado camisa preta. São coisas muito diferentes. E você está fazendo propaganda de um remédio, de um medicamento, que é barato, será? A revista Questão de Ciência elencou a possibilidade do governo gastar aí 30 milhões ainda com os cloroquines, coisa que poderia ser gasto com o respirador, por exemplo, que sim, funciona. Que, inclusive, você tinha o seu particular. Pelo menos o tubo de oxigenação estava lá. Não é, Siqueira? Particular. Eu teria vergonha de estar falando alguma coisa sobre esse assunto, visto que as pessoas no seu estado não conseguem mais atendimento médico, não estavam conseguindo, pelo menos. Todo mundo sendo enterrado em vala comunitária, não tem como atender. E você, com tudo isso, particular, bonitinho lá, showzinho. Porra, tu é um cara parça pra caraca, hein, maluco? Tu é um cara parça. Fez a doação, não? Para outro? Porque, porra, quando a gente sobrevive de uma coisa assim tão drástica, geralmente a gente se comove, não é? Geralmente a gente se comove. Deveríamos. A não ser que outros interesses estejam por trás. Mas eu quero voltar à sua fala, porque eu não acabei de demonstrar a sua fala aqui, não. Vamos ver aqui, ó. O que você falou de novo. Vamos voltar mais um pouquinho.
Deus à distância, causa de vocês. Vocês são os culpados. Cemitério porque não pôde velar o corpo do pai. Mais era para ter liberado, mas não liberei. Quantas pessoas se despediram dos seus parentes a 100 metros do cemitério porque não pôde velar o corpo do pai, da mãe, do filho, dando a Deus à distância, causa de vocês. Vocês são os culpados. Vocês que foram contra. Não, Siqueira. Se assuma. Se assuma. Você tem culpa nesse cartório. Você foi uma das pessoas que, com o seu grande público, e é um público-alvo, e eu vou mostrar que o seu público é um público-alvo e propenso a esse tipo de ideia louca e estapafúrdia, de que a pandemia não existia, que era só uma gripezinha. Você é o culpado. Essa culpa está nas suas costas, cara. Você tem que se assumir. Você tem que dormir, tem que deitar no seu travesseiro e pensar, cara, eu botei pilha para a galera ir para a rua. Então, tem culpa também. Por isso que eu perguntei se você fez doação de equipamento, se você está ajudando alguma outra pessoa. Porque, geralmente, quando a gente chega à beira da morte e sobrevive, cara, muita coisa na nossa vida ela passa a ser repensada, não é não? Muita coisa na nossa vida passa a ser repensada. Do tipo, cara, valeu a pena. E as pessoas pensam nisso. Pensam nas brigas familiares, pensam nos amores perdidos, pensam nos amigos que nunca mais virão, porque é assim, cara. Olha a sua idade, Siqueira. Olha a sua idade. Daqui para frente, é menos tempo de vida do que você já teve. Eu passo pela mesma situação. Eu tenho 43 anos. Quanto tempo eu vou viver? 60? 70 anos? 80 anos? Eu olho para os meus livros na estante, ali eu tenho uma estante lotada de livros, dos quais estão ali, mas eu nunca mais lerei outra vez. Das ruas que eu nunca mais vou pisar. Dos amigos que eu nunca mais verei. Quando você chega perto da morte e sobrevive, você começa a pensar sobre isso e refletir sobre isso. Sobre as pessoas que você não verá mais. Não é não? Mas parece que com você não aconteceu isso. Parece que você não aprendeu nada, ou aprendeu muito. Ou você realmente tem um lado obscuro. Não é? Vou continuar aqui, vou deixar você falar. A gente ainda está em 37 segundos. O que você já falou, vou deixar passar. Mas eu quero analisar você. Como eu disse, eu estou aqui e desafio você. Você diz que a OMS voltou atrás, que a azitromicina funciona. Bom, eu sou biólogo. Tá o desafio. O remédio era barato, né? Não dava para ganhar dinheiro, não dava para superfaturar. Era mais negócio buscar respiradores na China, sem licitação, estado de calamidade. E sem contar, Siqueira, que, segundo os boatos aí, dos cloroquines, né? O Trump é sócio de uma empresa que produz cloroquina, né? A hidroxicloroquina. Que estranho, né? Então quer dizer que respirador não funciona? E o que funciona é o medicamento. Tá bom. Show. Inteligente pra caceta você. Vai lá. Unidade pública. O brasileiro está descobrindo agora que caiu no maior golpe da Terra. Você quer dizer que a doença não existe? Existe, que eu caí nela. Eu fiquei doente. Por causa dessa... Faz o cartaz. Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Era assim que você falava. Não é? Sifo. Depois teve que fazer videozinho aqui, falando, olha, não é bem assim não. Olha, isso aqui é um problema. Ela quer me derrubar lindo. Não foi, Siqueira?
essa merda de doença. E fui tratado muito bem. Eu tomei azitromicina. Não usou eu tomei aparelho de oxigenação, nada? Primeiramente, por causa do meu Jesus Cristo, depois pela ciência, rapaz. Entubaram muita gente, mataram muita gente, enganaram muita gente, continuam enganando. Agradeça ao seu prefeito, ao seu governador aí, tá? Agradeça. Perdeu seu emprego, não foi? Agora descobriram que a doença não é tão transmissível quanto se imaginava. Assintomática. Como é? Olha como é que ele está... Primeiro ele usa a ciência quando lhe convém, né? Ah, porque a cloroquina é ciência. Não é. Não é. Para com essa palhaçada, porque os artigos estão demonstrando que não funciona merda nenhuma. Então isso não é ciência, tá? Segundo, aparelhos de oxigenação funcionam. E você tinha toda a mordomia no seu quartinho particular. Não é não? Porra, meu irmão. Papo 10, de homem para homem, porra. Fala. Fala aí que você tinha tudo do bom e do melhor. Aí agora você quer dizer o quê? O assintomático, você vai cair naquele erro de interpretação de texto do Bozo? O assintomático, você sabe qual é a porcentagem de assintomático? Você sabe o que é um pré-sintomático? Não tem a menor ideia do que é isso, né? Isso quer dizer o quê? Siqueira, você quer corroborar o quê? Quer corroborar que as pessoas... vamos pra rua mesmo, deixa estoporar tudo. Você não leu o estudo do Imperial College, não? 500 mil óbitos no isolamento vertical e mais de 1 milhão sem isolamento? Você não viu o Trump utilizando o Brasil como a referência negativa? Trump poderia ter usado Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, qualquer um outro. Os inimigos clássicos, a China. Mas não. Qual foi a referência negativa do Trump? Que se nos Estados Unidos tivessem feito igual o Brasil, orientado pelo Bolsonaro, e estes asseclas iguais a você, que propagandeiam, porque você tem um grande nicho. Como estaria os Estados Unidos hoje? 1 milhão, 2 milhões e meio de óbitos. Foi o próprio Trump que falou isso. Trump é comunista agora? É de esquerda, é maconheiro, né? Porque é muito fácil essa criação dos inimigos, né? Agora o Trump é maconheiro, agora o Olavo de Carvalho é de esquerda, Moro é de esquerda. É o maconheiro para você. Você usa a mesma tática. É o maconheiro, que inclusive, Siqueira, comparar ainda a maconha com a cloroquines, olha, saiba que o uso da cannabis em algumas situações interessantes, tá? Como, por exemplo, pessoas que têm epilepsia. Né? Não estou falando aqui que cannabis é bom para a pandemia, não. Mas você está falando que a cloroquines, mesmo com os estudos científicos, demonstrando o contrário, te salvou. Não entende nada do que é ciência. Procura aqui o meu vídeo sobre a retratação da revista The Lancet. Você vai entender melhor. Quer dizer, não sei se você não vai entender melhor ou se você tem realmente um lado obscuro. Tu me tranca em casa meses e meses, mandando eu ficar em casa. Tu faz isso comigo, tu prendeu o homem de bem, soltou o vagabundo, fechou lojas, fez as pessoas perderem o emprego e agora dizer, desculpa, nós erramos. Ele continua fazendo a merda, botando pilha pra galera ir pra rua. Siqueira, olha só. A economia, ela é importante. Temos reserva em caixa. Porque o governo vai usar essa grana para enfiar no rabo de banqueiro, ao invés de usar na população. Saiba disso. Entende, Siqueira? Saiba disso. Dinheiro tem, não é para acabar, não é para ninguém morrer de fome. Inclusive, essa galera descobriu que se morre de fome agora, né? Porque o brasileiro sempre passou fome, sempre teve fome no Brasil, e agora não, que as pessoas vão morrer de fome. Será mesmo que essa era a intenção? Ou será mesmo que estão preocupados com as empresas, os grandes empresários, que perceberam que para a empresa funcionar precisa da mão de obra? Que é muito fácil ir com os carrões no meio das ruas, pedindo para acabar com a quarentena, quando a população tem que pegar ônibus. Não é, Siqueira? Pois é. Vamos continuar. 30 mil vidas perdidas
Bando de hipócrita, bando de maconheiro, bando de nazistas desgraçados, bando, sabe, de covardes, comunas safados. E ainda tem gente ganhando dinheiro. Olha só. A gente chega hoje a 40 mil óbitos. As pessoas ficavam estarrecidas quando 600 pessoas morreram na Itália. O brasileiro tem síndrome de vira-lata. Porque quando morre 2 mil na África, não se importa. Quando morre 400 na Itália, calamidade pública. Quando morrem 40 mil brasileiros, tá aí, ó. Tá um Siqueira Júnior desse falando. E ainda chamando as pessoas de nazistas e comunistas. Olha a confusão que tá aí. Siqueira, nazismo é de extrema-direita, tá? Show? Só para você ter uma ideia. Aliás, você sabe disso. Você sabe muito bem disso. Inclusive, Siqueira, deixa eu te dar um conselho aqui. O nazismo aconteceu na Alemanha. E uma das coisas que é base do nazi é justamente a eugenia. Essa ideia de que velhos não importam. Entende? Que para salvar a economia, a gente pode eliminar os velhos, por exemplo. Pensa bem a merda que você está falando. Sócio de governadores deram as mãos. Ninguém solta a mão de ninguém para tirar dinheiro do povo. Dinheiro. Vocês não gastam esse dinheiro, não vai dar tempo não, porque o castigo de Deus vem a galope. Você que fez isso com o povo, você prefeito, governador, você que fez isso com o povo, você vai pagar muito caro. O castigo de Deus vai vir a galope. E lembre-se, viu, normalmente ele pega quem está ao seu redor. Reze. Engraçado que o Siqueira, outro dia falando do maconheiro, teve infarto. Aí depois falou da pandemia, teve a doença de uma forma grave, né? Mas ele continua sendo o dono de Deus. Ele continua tendo o celular que ele pode ligar diretamente e dizer quem Deus vai castigar ou não. Meu amigo, ninguém está livre de pegar essa pandemia, não. E, cara, você fala tanto em maconheiro, tanto, que, pô, tu tem mó cara de que já puxou um. Tem mó cara. Mas, antes de terminar, eu quero mostrar só um videozinho dele aqui, para você ver. Antes de terminar, tem mais um vídeo aqui, para que você entenda o público do Siqueira Júnior. Vamos ver aqui o público do Siqueira. Aqui. Esse é o público do Siqueira. Ele está fazendo uma enquete sobre se a Terra é plana ou esférica. Dá uma olhada nisso aqui. Fazendo enquete diariamente aqui no programa. É hora de saber o resultado da enquete do Alerta Nacional. Você acredita que a Terra é plana ou redonda? Essa foi a pergunta. Tora pode ser disso o quê? Oi? Só responda o que eu pergunto. É plana ou redonda? É plana. Você, samurai, é redonda. Você, Zé Ressaca, redonda. Você, Tommy, redonda. Michelle Obama, redonda. Você, jumento, é plana. Vamos ver o que o povo respondeu. Vamos lá. Na tela. Plana, 62%. Meu Jesus. Estão mudando a história todinha do mundo agora. É a família, a sua família, Toalha Podre, hein? É. E vocês estão comemorando. Não quer dizer que é verdade, não. Isso aqui é o resultado do enquete, viu? Ele tá vendo? Eu não disse que era plana. Pelo amor. Não, tu nota o seguinte. Nesse momento ele tem um lapso de sensatez. Não é porque você está comemorando que as pessoas colocaram numa enquete que ela é plana. Ele tem um lapso de sensatez ali. Do tipo, cara, peraí. A ciência não é questão de opinião. Ciência é ciência, metodologia científica. Não existe corrente em hard science. É metodologia científica. Publica uma coisa e ponto. Vai quebrar aquela teoria ali? Tem que ter uma outra para quebrar a teoria, ser publicada e ser um consenso dentro da academia. Olha o lapso que o Siqueira tem de responsabilidade.
neste momento. Mas para babar as bolas presidenciais, ele não tem esse lapso. Estranhamente. O que me faz pensar, ele sabe o que ele está falando, ele pensa isso realmente, ou tem alguma coisa por trás, ele é obscuro, é o lado negro, é o que, Siqueira? Ó, nota, eu não estou aqui ofendendo a moral de ninguém. Quero saber quem foi você no passado, apesar de ter curiosidade sobre se tu fumou um ou não. Mas eu não quero saber se você roubou, matou, sei lá. Estou discutindo as ideias aqui. E o meu desafio é sobre as ideias. Show? O povo respondeu. Eles acreditam que é plana 62% e que é redonda 38%. Eles acreditam. Ele comemorou, eu não disse que era plana? Agora tu imagina plana. Tu imagina, tu no Rio, tomando banho, aí vai. Aí quando você acabar, cala a boca, quando você acabar o mundo, né? Aqui, aí fica no espaço, né? O mundo do Thor, né? Eu imagino quando é que vai os peixes, né? Na Terra plana, né? Eita, caiu. Né? Os navios sumiram. Não, porque acabou. Né? A Terra é plana, tem um limite. Né? O Titanic, se não foi. Olha, tá explicado. Tá explicado. Cada dia. Vocês me. Agora você vê a crítica dele. O público dele acha que 62%. O público dele acha que 62%. Aliás, 62% do público dele acha que a Terra é plana. Olha o que ele vai dizer. Ó. Se superam. Sabe, eu tenho certeza que Deus me deu uma missão. Eu tenho certeza que meu Senhor me deu uma missão. Foi. Eu atraio burro, jumento, jegue. Eu atraio. Cala a boca. Eu atraio. Eu tenho certeza. Noé, quando disse, olha, Noé, faça uma arca. Ele botou elefante, foca, cavalo de raça, botou cabra, zebra, né? Quando fez Siqueira Júnior, faça a sua arca, eu fiz. Ele, tame jumento, tamo pra dentro, jumento. Sabe, por isso eu não perdoo Noé até hoje. Aí, tame jumento. Onde eu vou, sabe, eu sofro. Mas a vida é assim. Cara, detalhe, 62% do público dele acredita que a Terra é plana. Ele fez uma sátira dizendo que onde ele vai tem jumento. O que ele quer dizer com isso? No mais, o que eu tenho para dizer é o seguinte. Eu admiro muito o Siqueira como apresentador. Ele tem o dom de falar com a população mais leiga. Tanto é que tem 62% acreditando que a Terra é plana. Ele tem esse dom. Ele sabe chegar lá. E eu admiro a oratória dele quanto a isso. O pessoal da academia está longe de fazer algo igual. Longe. A única diferença é que o Siqueira está utilizando isso para o mal. Mas eu admiro a capacidade que ele tem de falar com a população. E a gente tem muito que aprender na hora de fazer vídeo, na hora de explanar as ideias científicas, para poder atingir justamente essa população ali. A população leiga. Entende? A gente tem que chegar na população leiga. A galera vem aqui fazer vídeo de ciência com cálculos matemáticos mirabolantes, milhares de artigos a serem lidos no momento do vídeo. Cara, quem está assistindo do outro lado está almoçando, não tem tempo de parar o vídeo para fazer o cálculo matemático junto com você. Você quer fazer vídeo para cientista, meu amigão? O cientista vai ler o artigo, ele não vai te ver. Então estamos errando na divulgação científica justamente porque a gente não aprende com esses caras. E eles são bons. Vai falar que o Ratinho não é excelente comunicador? Vai falar que o Siqueira não é excelente comunicador? Aliás, eu digo mais, Siqueira é melhor do que o Ratinho. Só não está onde o Ratinho está por conta do poder aquisitivo, mas ele vai chegar lá. Silvio Santos é excelente comunicador. Olavo é um excelente comunicador. Claro que é.
temos que aprender com eles. A única diferença é que eles estão comunicando para o mal. Né? Temos que pensar sobre isso. Fica aqui a minha dica. Siqueira, o desafio está mantido, tá? Discuto as ideias, ok? Beleza? Se você quiser, a gente faz uma live e aí a gente conversa. Lembrando que serei cordial, tratarei bem, será recebido como um amigo. Se xingar, vai receber xingamento, óbvio. Né? Bom, fica aí. Siqueira,